Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Leonardo Araújo, Física e Filosofia. O nosso canal completou neste ano de 2020 2 anos. Nesses 2 anos, colocamos vídeos sobre filosofia e sua relação com a ciência, física moderna e astronomia moderna. A física moderna, que é a física desenvolvida no século XX, a física que respondeu questões que a física clássica não conseguiu responder, e a astronomia moderna, que é a astronomia que também se desenvolveu no século XX com base nas evoluções da física moderna. Mas hoje nós vamos falar aqui de um assunto mais geral e não de um assunto tão específico. Nós vamos fazer uma relação histórica, da conexão entre física e filosofia, algo muito interessante. E vamos fazer isso baseado em 3 momentos: a Grécia Antiga, a Idade Moderna e o século XX. Então vamos ao nosso primeiro momento, a Grécia Antiga, que é representada aí por essa estátua do Pensador, que está logo acima de mim. Por que o Pensador representa a Grécia Antiga? Exatamente porque a Grécia era uma nação de pensadores, filósofos, cientistas e artistas. E lá na Grécia nós tivemos períodos da história do pensamento. O período cosmológico foi o primeiro. Tales de Mileto é conhecido como o pai da filosofia. Ele criou a escola jônica, a escola de filosofia, que surgiu para investigar a seguinte questão: qual é o princípio constitutivo de todas as coisas? Que é a pergunta que deu origem à filosofia. No período cosmológico, além da escola jônica, tivemos outras escolas também fazendo essa investigação. Os filósofos concluíram que terra, água, ar e fogo eram os elementos da natureza. Qual deles seria o princípio constitutivo de todas as coisas? Além dessa pergunta, a pergunta por que existe o ser e não o nada também esteve presente na investigação desses filósofos. Mas a última escola desse período cosmológico, chamada escola atomística, disse o seguinte: bem, o princípio constitutivo de todas as coisas não pode ser um dos 4 elementos, porque eles são divisíveis. O princípio constitutivo de todas as coisas tem que ser um princípio indivisível, indecomponível. Então, esse princípio é o átomo. Então, do grego á-sem e tomo, divisão. O período antropológico, que veio a seguir, não se preocupou com isso, como o próprio nome diz, antropológico. A investigação foi sobre a natureza humana. Mas o período que se seguiu ao antropológico, sistemático, foi o período de grandes sistemas, onde a investigação filosófica ela apontou para vários assuntos. Platão e Aristóteles representaram esse período e Aristóteles se destacou mais. Aristóteles tem uma grande enciclopédia. Ele escreveu sobre muitos assuntos. E cada assunto era um conjunto de livros, e não apenas um livro. Aristóteles tem os livros da física, nos quais ele explica o funcionamento da natureza, mas somente de forma conceitual. Ele não tinha consciência de que a física necessita da matemática para ser descrita. E ele escreveu então somente conceitualmente, e os conceitos físicos de Aristóteles não concordam com os conceitos físicos desenvolvidos a partir da Idade Moderna. Porém, a física dele foi aceita como válida por mais de 2000 anos. Arquimedes é um grande filósofo e cientista da Grécia Antiga também. Ele desenvolveu sistematizou o princípio da alavanca, estudado até hoje nos livros de mecânica, e o princípio do empuxo, que ainda é estudado nos livros de mecânica de fluidos. Você encontra lá o princípio do empuxo de Arquimedes. Bem, seguindo a Grécia, tivemos o período medieval, que foi um período que teve muita evolução artística, porém a revolução científica foi muito tímida nesse período, e a investigação filosófica seguiu aquilo que a Grécia Antiga já fazia, a centralidade
na disciplina metafísica, que era o centro da filosofia na Grécia Antiga, a investigação existencial. Quando chega a Idade Moderna, então, e chegamos ao nosso segundo período, a filosofia vai fazer uma inversão. A metafísica não é mais o centro da filosofia, mas sim a teoria do conhecimento, chamada também de epistemologia. Descartes é conhecido como o pai da filosofia moderna. E sendo o pai da filosofia moderna, ele vai introduzir uma teoria do conhecimento chamada de racionalismo, porque ele dizia: a razão é a fonte do conhecimento e fonte única do conhecimento. Não existe outra fonte além da razão. Sendo a razão a fonte do conhecimento, é ela que vai nos direcionar. Ele vai desenvolver também a geometria analítica e o plano cartesiano, muito utilizado para a resolução de problemas de matemática e de física. Depois de Descartes, temos vários cientistas e filósofos, mas eu gostaria de destacar aí a atuação de Pascal, que foi filósofo, matemático e físico. Na matemática, ele desenvolve o triângulo de Pascal, um método de cálculo muito interessante. Na física, ele vai ter uma contribuição na parte mecânica de fluidos. Ele vai estudar a pressão, aquela fórmula força igual a pressão dividida pela área, é uma fórmula de Pascal. E na filosofia, ele vai continuar a investigação existencial lá da Grécia Antiga. E continuando a investigação existencial lá na Grécia Antiga, ele vai se tornar um precursor também, porque os gregos também eram precursores, da corrente que vai ser denominada como existencialismo. No mundo contemporâneo, existe uma corrente filosófica chamada existencialismo ou filosofia da existência, que surgiu no finalzinho do século XIX. Pascal pode ser considerado um dos precursores dessa corrente. E falando ainda dos cientistas da Idade Moderna, obviamente Isaac Newton merece destaque, sem desmerecer os demais, Galileu, Copérnico, Kepler, Bernoulli, Torricelli, mas Isaac Newton tem um grande destaque, obviamente o maior cientista da Idade Moderna. Ele desenvolveu tanto a física como a matemática. Ele descobre a lei da gravitação, praticamente a sua maior descoberta. E Isaac Newton vai escrever a sua obra chamada Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, que vai fazer praticamente a emancipação da física. Até então, a física era um ramo da filosofia, um braço dela. Com a obra de Newton, ela vai se tornar uma ciência independente. O Newton vai desenvolver lá o cálculo integral diferencial, que vai praticamente decretar a independência da física, porque o cálculo integral diferencial é uma ferramenta poderosíssima para estudar a natureza. O Leibniz também vai desenvolver esse mesmo cálculo, separadamente de Newton. A diferença é que o Leibniz publicou isso e o Newton não. Então a nomenclatura que a gente usa para estudar o cálculo é a nomenclatura de Leibniz e não a de Newton. Isso deu um grande problema entre eles, mas isso é um outro capítulo que eu não vou explicar agora. Nós temos aqui o seguinte: o filósofo Immanuel Kant, que eu não pus a foto dele aí, ele escreve uma obra chamada A Crítica da Razão Pura, na qual ele investiga a possibilidade da obra do Isaac Newton. Nessa obra ele vai concluir que a obra do Isaac Newton era realmente científica, merecedora de crédito. E ele vai dizer o seguinte, que a obra do Isaac Newton, que estava dotada do princípio de causalidade, por isso ela era merecedora de crédito, seria então, digamos, a base para o conhecimento futuro, associado ao princípio de causalidade. Por que isso? Porque a Idade Moderna é marcada pelo determinismo e pelo princípio de causalidade. O que é isso?
A Idade Moderna estava estudando o mundo que nós vivemos nele, o mundo de grandes massas e pequenas velocidades. Nesse mundo de grandes massas e pequenas velocidades, nós percebemos relações de causa e efeito. Se existe uma causa, essa causa produz um efeito. Ele pode ser encontrado? Pode. Se percebemos um efeito, esse efeito vem de uma causa. Pode ser encontrado? Também pode. Isso é tranquilo. Então, nesse mundo, eu posso determinar posição e momento concomitantemente, sem problema algum. Sendo assim, o determinismo está presente nesse mundo, o princípio de causalidade está presente. Isso é um pensamento que se estendeu até o século XIX. Então, o século XIX, na história do conhecimento, é considerado modernidade também. E o Kant diz o seguinte, que esse princípio de causalidade seria a base para todo conhecimento futuro. Mas ele foi um pouco audacioso ao dizer isso, porque quando chega o século XX, aqui entramos na nossa terceira parte, o princípio de causalidade perde a sua razão de ser. Por quê? Porque outros domínios de mundo são descobertos. O domínio da partícula, o mundo subatômico, e o domínio do mega, o mundo das galáxias, o mundo gigantesco. E o que tem de diferente nesses dois domínios? São domínios de altíssimas velocidades. Porque são domínios de altíssimas velocidades, então nós não podemos determinar duas grandezas concomitantemente. Nós podemos determinar somente uma delas. Então, nós não temos mais o determinismo aí. Nós não temos mais as relações de causa e efeito. Podemos dizer que temos aí uma causalidade fraca. Se temos um efeito nós temos, é claro, mas nós não podemos dizer o seguinte, que é possível encontrar a causa desse efeito. Nós estamos aí diante de uma outra situação. Esse mundo começou a ser descoberto no finalzinho do século XIX, nos 15 últimos dias, 1900, quando Max Planck apresentou na Sociedade Alemã de Física uma palestra onde ele derivou a fórmula da radiação do corpo negro, um fenômeno físico que explica por que um corpo emite e absorve radiação. Então, o Max Planck, quando ele fez isso, ele disse o seguinte, que a radiação do corpo negro ela é possível porque a luz não é somente onda, ela também caminha em pacotes de energia. O Max Planck ele disse que a luz tinha uma natureza corpuscular também, o que abalou a comunidade científica. Por quê? Porque como uma entidade pode ao mesmo tempo ter natureza ondulatória e corpuscular. Mas em 1905, o Albert Einstein comprovou isso através de uma experiência chamada efeito fotoelétrico, onde ele bombardeou uma chapa metálica com um feixe de luz. E ele viu que esse feixe de luz arrancava elétrons dessa placa metálica. E se o feixe de luz arranca elétrons da placa metálica, isso é porque existem partículas na luz. Essas partículas mais tarde foram chamadas de fótons. Esse experimento deu ao Albert Einstein o Prêmio Nobel de Física em 1921. Isso foi o início da física quântica. O Niels Bohr, depois ele amadureceu essas ideias, desenvolvendo a física atômica. É dele o modelo atômico atual que nós temos, de um átomo que tem um núcleo e elétrons orbitando esse núcleo. Aí você pode me falar assim, não, isso aí é do Rutherford, ele que desenvolveu esse modelo. Tá, o Rutherford desenvolveu sim, mas o Bohr ele melhorou
evoluiu o modelo de Rutherford da seguinte forma. Ele disse o seguinte: quando um elétron ganha energia, ele salta para uma órbita mais externa, e se ele perde energia, ele retorna para a órbita mais interna. Isso aí o Rutherford não tinha percebido, e o Bohr sim. Então o modelo de Bohr é o modelo mais atual, né, que nós temos. Depois a mecânica quântica, que chega reinando absoluta, nessa história da evolução na pós-modernidade, com a mecânica das matrizes de Heisenberg, né, e a função de onda lá do Schrödinger. O que é a função de onda? Né? É a função que explica o comportamento das partículas subatômicas, uma função de probabilidade, ou seja, essas partículas subatômicas elas caminham tão rapidamente que nós podemos falar de probabilidade, né? Aí a indeterminação está presente novamente. O Heisenberg também formula lá a sua equação de indeterminação. Porém, a função de onda lá do Schrödinger, ela vai falar, né, de velocidades, ainda que altas, né, mas bem abaixo da velocidade da luz. O Dirac vai fazer a conversão relativística da equação de Schrödinger para situações onde a velocidade das partículas estão bem próximas da velocidade da luz. Então a equação de Dirac é a equação de Schrödinger, né, elaborada em sua forma relativística. Nós temos aí depois a continuidade da evolução do pensamento da pós-modernidade. A década de 70 é um período muito promissor, onde temos aí o modelo padrão da física de partículas, as teorias quânticas de campo se desenvolvendo, e o que nós temos a dizer sobre tudo isso é o seguinte, que a física moderna, ela, além de estudar a natureza, ela se torna também uma investigação existencial. Por quê? Porque quando ela investiga o micromundo e o macromundo, o microcosmos, as partículas subatômicas, o mundo das galáxias, ela está investigando a origem da existência de tudo. Então, e a corrente do existencialismo, que é uma corrente muito influente no século XX, na pós-modernidade, está aí dialogando bastante com a mecânica quântica e a fenomenologia também, que é outra corrente que anda de mãos dadas com isso. Porém, o mais interessante de tudo isso é o seguinte, que a pergunta feita pelos gregos lá no início da história do pensamento, qual é o princípio constitutivo de todas as coisas, ainda está sem resposta. Vamos ver se um dia as investigações humanas conseguem responder a esse dilema. Qual é o princípio constitutivo de todas as coisas? Mas eu termino lembrando aqui a máxima de Edmund Husserl, sistematizador da fenomenologia. O mundo é muito mais do que tudo aquilo que podemos falar sobre ele. Muito obrigado.